Irmãos, estamos tratando sobre cobertura espiritual para a família. Mês de maio é o mês onde as igrejas batistas elas tratam o assunto de família. E achei importante, neste tempo, nós não rompermos com esse ciclo, com essa tradição, e relembrarmos esse assunto, porque talvez seja uma das áreas mais afetadas nessa pandemia, sejam as famílias. As famílias têm sido alvejadas no tempo de pandemia. Talvez você não, talvez a sua realidade seja diferente, mas querido, como pastor, eu posso dizer para você seguramente que a família tem sofrido um golpe violento durante a pandemia. Casamentos que não foram tratados, relacionamentos disfuncionais que não tiveram oportunidade de sentar e conversar no período anterior, foram forçadamente obrigadas a estarem juntos por mais tempo, mais convívio social, mais ranhuras nos relacionamentos, e o número de divórcios, de desentendimentos, de brigas explodiu nesse período pandêmico. Então acho que vale a pena sim nós tratarmos sobre o tema, e temos entendido aqui que existe que é o grande interessado para ver o desmantelamento da família, que é o nosso inimigo Satanás. Na semana passada falamos um pouco sobre a realidade da batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual, existe um grande interessado em ver a destruição da sua casa, que é Satanás. E devemos ter atenção, devemos ter discernimento espiritual para perceber isso. Portanto, não tenho dúvida alguma em declarar isso, que a família tem uma grande oposição espiritual. A família tem o grande inimigo contra ela. E é interessante que essa história não é recente. Essa história começou há muito tempo atrás. Na verdade, no início da história já houve diretamente um ataque à família. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Atente para o fato que Eva, ela tomou do seu fruto. Então, quando nós falamos sobre batalha espiritual para as famílias, nós vamos nos reportar ao primeiro episódio da existência humana. Quando a família foi criada por Deus, já começou o ataque. Querido, se o inimigo começou a atacar a família na origem, é porque uma família estruturada e feliz, ela incomoda Satanás. Uma família que decide viver na presença de Deus atrai oposição. Olha, no início da família, já aconteceu o primeiro ataque deliberado a essa família. A história que nós lemos agora, de Gênesis 3:6, declara que Eva pegou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido. É interessante porque o texto deixa muito claro que ela entregou para o seu marido. Não entregou para aquela outra pessoa que estava no jardim, não entregou para aquele outro ser humano, entregou para o marido. É uma relação, mostra que o ataque foi um ataque direcionado para a família. E esse ataque foi um ataque, infelizmente, bem sucedido, um ataque certeiro à família. E é interessante pensar esse texto, sempre que eu leio, sempre tenho oportunidade de falar, eu gosto de citar isso, porque Satanás atacou a família, o propósito dele foi estabelecido na primeira família. No entanto, a família não se separou, o casal não rompeu. É interessante você pensar isso. Eles não se separaram, até porque se Adão brigasse com Eva, ele ia fazer o que da vida dele? O que ele ia fazer? Não tinha o que fazer, não tinha para onde recorrer. Isso me faz pensar que para o inimigo destruir um casamento, que para Satanás ele interferir na vida de uma família, não necessariamente ele precisa separar as pessoas. Existem famílias que continuam juntas no mesmo espaço físico, mas que não comungam mais da unidade, que não participam mais daquele mesmo propósito original. Adão e Eva foram atingidos por um ataque frontal de Satanás, mas permaneceram juntos.
Existem muitos casamentos assim, irmãos, infelizmente, casais que permanecem juntos, mas que já se perdeu completamente, que já não há mais propósito, já não há mais unidade. Muitos casamentos estão destruídos e ainda assim o casamento ou a família permanece junta no mesmo espaço físico, sem que haja a menor harmonia entre eles. Mas a verdade é que após esse fato, eles perderam e perderam muito. O texto da palavra declara que após este ataque, Gênesis capítulo 3, versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira coisa que eles perdem após o ataque do inimigo é a intimidade. Eles perdem a intimidade. Veja que antes deste ataque maligno, antes deste ataque frontal, eles estavam nus, um diante do outro. E essa é uma alegoria importante de ser lembrada em um tempo como o nosso, porque esse é o ideal de Deus. Querido, o ideal de Deus para a família, e em especial para o casal, é que ambos estejam nus. Que isso, pastor? Essa hora da manhã estou falando sobre isso. Estar nu no sentido de estar descoberto, estar sem reservas, sem segredos. Querido, se você quer ter privacidade, não se case. Eu quero ter a minha vida privada. Olha, isso aqui, nós somos casados, mas não invada a minha privacidade. Você está completamente equivocado sobre casamento. Casamento é dois que formam um só. Acabou a privacidade. Não há privacidade. A privacidade é um resultado, uma consequência do pecado. Nessa família aqui, eles tinham que se cobrir, porque agora existiam áreas da sua vida que não precisavam ficar expostos ao outro. Querido marido, querida esposa, você que está acompanhando pela rede social, pela transmissão ao vivo, você marido, se a sua esposa não tem acesso ao seu celular, se existe algo no seu celular que ela não pode ver, você precisa orar pelo seu casamento, porque está a um passo de cair. Está a um passo de cair. Eu gosto muito que lá na minha casa, a minha senha do meu telefone é a mesma da minha esposa. Então ela pode ver, e eu posso ver o dela, e não tem. Queridos, no tempo que nós vivemos, é um tipo de medida preventiva que você precisa adotar. Você precisa adotar. Pastor, mas eu não concordo, porque acho que tem coisa. Não existe isso. Se você quer ver o seu casamento abençoado e feliz, e eu posso dizer isso com alegria, ontem nós fizemos 22 anos de namoro, gente. Amém? Mas não comemora namoro? Eu comemoro namoro. 22 anos de namoro. Dia 8 de maio de 1900. Aí você me quebra, né? 1999. Ela não sabe, mas eu sou bom de data. Lá na casa do irmão Cezão, tudo começou. Sei até onde começou. Foi lá que começou. E de lá para cá é assim. Então eu acredito que essa palavra, irmão, serve para você. Se você quer dar uma nova direção para o seu casamento, você precisa estar no modelo ideal paradisíaco de Deus, que é nu, completamente nu, descoberto. Acaba com isso. Se no seu celular tem alguma coisa que não serve, então você repreende no nome de Jesus e abandona isso aí, e que haja essa mutualidade. Perderam a intimidade. Diz a palavra também, Gênesis 3:8, que então, depois disso, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor no jardim, enquanto soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Eles perderam a intimidade, eles perderam também a espiritualidade. O resultado do ataque frontal de Satanás à família compromete a intimidade e compromete a espiritualidade. O casal agora, que antes tinha o encontro do Senhor como algo natural do seu dia. Querido, se você
e a sua esposa e a sua família não tem um momento para ter um encontro diário com o Senhor, alguma coisa está errada. Tem que ter um momento, nem que seja à mesa, na hora da refeição, hoje, antes de partir o pão, vai lá, agradeça a Deus, chama a Deus para fazer parte da sua casa, chama a Deus para fazer parte do seu casamento, chama a Deus para entrar na sua família. O Senhor precisa passear pelo seu jardim. O Senhor precisa entrar na sua rotina, no seu dia a dia. Ele precisa fazer parte. Quando eles romperam com Deus, pecaram, perderam a intimidade e perderam a espiritualidade. Deus agora os assustava. Antes era uma visita agradável. Antes era uma visita que chegava sempre no finalzinho da tarde para tomar um café, para comer um bolo gostoso. Não sei se tinha bolo, mas devia ter alguma coisa lá para eles. Eles estavam no jardim, no paraíso. Tinha alguma coisa boa lá e Deus participava com eles. Eu amo esse texto, porque para mim esse texto revela como deveria ser a nossa vida hoje, se não fosse por causa do pecado. Deus estaria andando conosco, porque diz que eles ouviram os passos de Deus no jardim. Eles não ouviram a presença, uma coisa imanente, transcendental. Não. Eles ouviram Deus manifestando. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então Deus em forma corpórea, andando no jardim, pisando nas folhas do jardim, chegou lá na casa deles. Agora não, agora assustava, causava temor. E é o resultado também dessa quebra, desse ataque. Gênesis 3,19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Eles perderam a bênção do Senhor. Aquele casamento, aquela família ideal, atacada por Satanás, perdem a intimidade, perdem a espiritualidade e perdem a bênção, porque antes disso não haveria necessidade de trabalho, não haveria necessidade de se preocupar com o boleto que vai vencer na segunda-feira, com as dívidas, com os comprometimentos. Não havia isso. Agora sim, por causa do pecado, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão. E como tem sido difícil isso, irmãos, como tem sido difícil. Quantos casamentos, quantas famílias estão vivendo assim, irmãos? Perderam a razão, perderam o propósito, perderam a essência, se escondem atrás de mentiras, de falsidades, porque perderam a Deus, perderam Deus de vista na sua trajetória, na sua caminhada. A história de Jó revela a existência de um homem que era íntegro, que era honesto, que era temente a Deus, um homem fiel ao Senhor. Mas diz a palavra que Satanás se apresenta diante de Deus e coloca em xeque a fidelidade daquele homem, dizendo: olha, é muito fácil Jó ser fiel, é muito fácil para ele fazer isso tudo, porque o Senhor o cobriu com uma proteção espiritual, o Senhor o cobriu com uma cobertura espiritual maravilhosa, de benefícios. Diz a palavra, Jó 1,10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Olha que coisa interessante. O inimigo vai para diante da presença de Deus e pede permissão para tocar na vida de Jó, na família de Jó, porque a percepção que ele tinha era essa: olha, o Senhor colocou uma cobertura espiritual sobre ele, sobre a família dele, sobre tudo que ele possui é abençoado pelo Senhor, de maneira que eu não posso tocar. Essa foi a palavra que Satanás declarou para Deus na presença dele. O Senhor colocou sobre ele uma proteção espiritual diferenciada, de maneira que eu não posso tocar nele, eu não posso tocar na família dele, e eu não posso tocar em nada que ele possui. Querido, a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: como está a cobertura espiritual da sua família? Como está essa proteção? A Bíblia fala que esse homem era fiel, obedecia a Deus, e por causa disso havia uma cobertura espiritual sobre a sua vida, a sua família e tudo que ele possuía. Como está a proteção espiritual da sua família? Como está o ambiente espiritual da sua família? Hoje à noite falaremos sobre isso, sobre atmosfera espiritual.
qual é a atmosfera espiritual da sua casa? É um ambiente que atrai a presença de Deus? É um ambiente que o amor, a paz, a harmonia reina? Ou é um ambiente que é um pé de guerra? É um Deus nos acuda? Como está a sua casa? Como está a atmosfera espiritual da sua casa? Porque, querido, o diabo vai lutar contra a sua família, e esse encontro nosso na parte da manhã tem um propósito, que é levar você a uma maturidade, a um entendimento que você precisa ser proativo em relação à sua casa, que você não pode esperar melhorar, você precisa fazer melhorar, que você precisa proteger e blindar a sua família, porque os dias são maus. Você não pode entregar aos seus filhos a sorte, a passagem do tempo. Quando o tempo passar vai melhorar, você precisa ser proativo e tomar as rédeas para que tudo melhore agora, para que as coisas se encaminhem para a direção que Deus tem, porque nós sabemos contra quem nós lutamos. Nós sabemos que a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, a nossa batalha é uma batalha espiritual. Existe um opositor que trabalha dia e noite para destruir a sua família. Ele quer destruir a sua casa. A palavra do Senhor em Provérbios 24, versículo 3 declara: é preciso ter sabedoria para construir uma casa, entendimento para edificá-la sobre um fundamento sólido. Como está a sua casa? Como está a sua família? Diante desse quadro de pandemia, eu disse na primeira mensagem dessa série que na pandemia algumas famílias prosperaram. Algumas famílias foram grandemente abençoadas pela oportunidade de estar mais próximo. A correria do dia, a nossa busca diária pelo trabalho, pelos nossos projetos pessoais, por vezes, antes do início da pandemia, fazia o quê? Que a gente se encontrasse somente de noite em casa, cansado do trabalho, e aí nós fomos forçados a estar mais próximo, dentro de casa. Como tem sido esses dias para você? Espero em Deus que estejam sendo dias abençoadores para você, dias de crescimento para o seu casamento, para a sua família, dia de mais intimidade com os seus filhos, você papai, você mamãe, aproveitando esse tempo que os filhos crescem e depois vão viver a vida deles, aproveitando. Na sexta-feira o Xande falou assim: pai, quero pescar. Você sabe que Xande tira as coisas do nada, gente. Quem é da igreja que sabe que do nada ele tira umas negócios que não tem nada a ver. Quer ir pescar. E o tempo estava fechado, gente. Vocês viram o tempo, sexta-feira? Estava fechado. Depois eu boto a foto para você ver. Acho que eu botei no Instagram. Quero pescar. E quando ele começa com o negócio, ele vai dormir e vai acordar falando a mesma coisa, gente. Eu quero pescar, eu quero pescar. Você quer pescar? Então vamos pescar. E eu peguei, montei tudo e vamos embora pescar. E foi aqui na lagoa mesmo pescar. Céu fechado. Céu fechado. E aí coloquei lá e botei, joga lá e tal, o céu fechado. O que é? Vou deixar ele enjoar. Aí joga, e começou a pingar, e ele está lá, e está aí olhando para minha cara, né? Tipo, tá chovendo, tá pingando. Daqui a pouco cai um pé d'água, o céu desaba. E aí ele olha para mim assim: ai pai, está chovendo muito, quero ir embora. Eu falei: vamos embora, já que você quer tanto, né? E vamos embora, então vamos embora. E chegou em casa, chegamos molhados, ensopados. Falei: poxa pastor, mas tinha necessidade? Tinha sim, porque isso vai passar. Esse tempo vai passar na sua família, de você aproveitar os seus filhos, de curtir enquanto eles querem curtir com você. Aproveite, irmão, aproveite esse tempo para investir na sua casa. E eu separei para você aqui algumas dicas rápidas para que você blinde a sua família, proteja a sua família. Quantos aqui desejam isso? Ver a sua família abençoada, cada dia melhor, amém? Todos nós. Como é que você pode blindar a sua casa contra esses ataques? Primeiro, nunca ignore as orientações da palavra. Querido, a Bíblia precisa ser levada a sério na sua casa. A palavra precisa ter um lugar de destaque na sua família. Isso começa com você. Não adianta você falar assim: ah pastor, mas na minha casa eu sou o único crente. E muda o seu discurso, para com isso.
É você então, é você papai, é você mamãe, é você que é filho. Começa com você, mas você precisa entronizar a palavra na sua casa e não ignorar as orientações que ela tem para você. João 8,32 declara: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a palavra, tem o poder de desatar em você aquilo que está lhe prendendo, aquilo que está atrapalhando a sua jornada, aquilo que está impedindo você de usufruir de todo o potencial que Deus tem para a sua vida. Então, querido, e coloque a palavra em um lugar certo na sua vida, coloque a palavra no lugar de destaque da sua casa. Cuidado com aquilo que você permite entrar na sua casa, cuidado com as informações divergentes que circulam pela tua casa, muito cuidado. Eu tenho dito isso aqui com muita frequência e vou reafirmar: você precisa ser muito seletivo com a informação que você permite que fique passeando pela sua casa, para que a informação e o recado não seja um recado divergente daquilo que está na palavra de Deus. Está difícil hoje, gente, você ligar uma televisão para ver uma coisa que fala que preste. Está difícil. Se você não tiver o cuidado, quem vai ter? Digo mais uma vez que não estou convidando você aqui a um tipo de exagero, radicalismo. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa ter cuidado, você precisa ter muita atenção para que a informação ela possa fluir de maneira clara na sua vida. A informação da palavra não é apenas uma informação, ela é a palavra de Deus. Não é uma sugestão para a sua vida, é uma ordem de Deus. Que você na sua casa possa colocar a palavra de Deus no lugar certo, aquilo que Deus falou para você, meu irmão, aquela orientação da palavra que Deus já ministrou ao teu coração. É o tempo de você começar a colocar em prática, é o tempo de você começar a obedecer, é o tempo de você abrir mão de todas as desculpas para praticá-la, para viver aquilo que Deus tem. Segundo, busque e cultive o discernimento espiritual. Então, primeira coisa, a palavra. Segundo, discernimento espiritual. Querido, tenha sabedoria. Discernimento espiritual é uma capacidade que você precisa ter na sua casa para perceber a verdade da batalha espiritual e conseguir identificar: ei, isso aqui é um ataque, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 declara: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé. Ele está dizendo: olha, você precisa vigiar, você precisa ficar alerta, você não pode ficar relaxado, tranquilão, achando que isso não vai chegar para você. Querido, preste atenção, o inimigo, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando e esperando apenas uma oportunidade, uma brecha, para entrar na sua vida, para entrar na sua casa e destruir tudo aquilo que com muito carinho, com muito cuidado, você tem construído ao longo dos anos. Atente que para construir um prédio, você leva anos, mas para colocá-lo ao chão, segundos você coloca um prédio no chão. E como é que começa isso? Você vai minando, você vai em pontos estratégicos, colocando lá o dinamitezinho. Isso vai através da sua vida, da falta de vigilância, da falta de cuidado, da falta de discernimento espiritual, para não perceber, para não distinguir a ação do inimigo dentro da sua casa. Você precisa ter essa vigilância, você precisa ter esse cuidado. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja que a palavra declara que maturidade espiritual se dá na vida daqueles que se alimentam da palavra e que têm discernimento espiritual para perceber tanto o bem quanto o mal, para saber quando é de Deus e quando não é.
E essa talvez seja uma das grandes dificuldades do nosso tempo, porque nós estabelecemos, eu não sei quem fez isso, mas nós estabelecemos uma zona cinzenta entre o bem e o mal. Estamos muito bem acomodados ali, que você fala assim: não é uma coisa boa, mas também não é ruim, né, pastor? Está aqui, faz mal a ninguém, é um lugar que não faz mal a ninguém, está todo mundo fazendo, então não tem problema, na minha casa também. E aí, irmão, que o inimigo brinca, quando você baixa a guarda e você começa a abrir possibilidades dele atuar na sua casa, atuar na sua vida e na sua família. Terceiro, reconheça a existência dos poderes malignos no mundo. Mas eu preciso reconhecer isso, preciso reconhecer Deus. Sim, é claro, e você deve reconhecer e adorá-lo. Agora eu preciso saber contra quem eu estou lutando. Enquanto você não sabe com quem você está lutando, você continua achando que o seu problema é o esposo, é o temperamento dele, ou é o caráter dela, ou são as experiências frustradas do passado de ambos, ou é o gênio forte do filho, ou é a influência dos coleguinhas do bairro. Você vai continuar lutando na direção errada. Você precisa ter um discernimento espiritual para perceber contra quem você está batalhando, contra quem você luta. Tiago 4,7 declara: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda que o inimigo não tem chance contra aquele que decide submeter a sua vida e a sua casa aos pés do Senhor. Aquele que decide: não, na minha casa não vai acontecer isso, eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu vou batalhar pela minha família. E essa é uma mensagem que eu tenho declarado muito no meu gabinete pastoral nos últimos dias, que vale a pena você lutar pela sua família, vale a pena você lutar pela sua casa, em um mundo de lutas fúteis, num mundo de lutas que não tem levado pessoas a lugar algum. Vale a pena lutar pela nossa casa, vale a pena você lutar pela vida dos seus filhos, vale a pena lutar pela sua família. E para tanto você precisa reconhecer contra quem você luta. E quarto, para terminar, para a gente poder ser bem objetivo, abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. Você precisa, uma vez identificando o inimigo, sabendo como ele age, conhecedor da palavra, você precisa separar, você precisa se abster daquilo que você sabe que não edifica a sua família. Existem coisas, irmãos, que nós não precisamos perguntar para o pastor. Existem coisas da nossa casa que você não precisa perguntar para ninguém, para o seu líder de célula, o pastor, para o líder de ministério, não precisa perguntar para ninguém. Você sabe que está errado. Às vezes a gente quer perguntar para o outro só para dar uma certa legalidade àquilo que nós já sabemos. Eu afirmo, grande parte das questões nós já temos total consciência que está errado, que aquilo precisa ser trabalhado na nossa vida, na nossa casa. Muito cuidado, irmão, muito cuidado, porque quando você sabe, preste atenção nisso, quando você sabe que alguma coisa não abençoa a sua família, não abençoa, aquilo não abençoa você. Já contei aqui na mensagem anterior, por exemplo, que eu não gosto de filme de terror. Eu não gosto, adoro filmes, sou um cinéfilo, mas eu não gosto, e na minha casa não entra. Na minha casa não entra. Mas não tem nada a ver, pastor. Na minha casa não vai entrar. Na minha casa não vai entrar. Pastor, você é muito radical. Vocês não têm conhecimento, não têm noção do que acontece. Uma irmã da igreja, faz algum tempo: pastor, preciso que o senhor vá na minha casa orar com meu filho, irmã da nossa igreja. Meu filho, ele está acordando de madrugada com sonhos, gritando. Ele diz que está vendo coisas, e eu acho que o inimigo está tentando destruir a minha família. O inimigo está tentando atrapalhar a minha casa. E eu falei: nós vamos lá orar então. Nós vamos lá orar.
Eu cheguei na casa, entrei, e eu vi uma cena que eu costumo ver com muita frequência. A criança sentada na frente da televisão. Vejo isso muito frequentemente. Nenhum problema da criança sentada em frente da televisão. Mas eu me sentei e falei, ao invés de falar, ao invés de já chegar na confrontação, deixa eu perceber o ambiente. Eu comecei a ver o desenho junto com a criança. E o desenho era a história de um menino que pegava o poder de um espírito que entrava nele, e por hora ele virava um demônio, por hora ele virava um bicho, um monstro, e o desenho é esse. Ele gosta de bichão. Eu falei bicho, ele gosta de bicho. Mas não é esse bicho, né? É o outro. E eu comecei a ver aquilo. Falei, rapaz, olha isso. E a mãe ainda comentou, pastor, ele adora ver esse desenho, ele vê o dia inteiro. Aí eu tive que falar. Existe um negócio chamado legalidade. Legalidade é aquilo que você vê, você sabe que é errado, sabe que não abençoa, e você permite na sua casa. Você permite dentro da sua casa. O rei Davi, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas nós sabemos que Davi fracassou na sua vida pessoal, quando ele olhou aquela mulher, a cobiçou, tomou para si, adulterou com ela, assassinou seu esposo. E o resultado dessa prática deliberada e consciente de pecado é que ele abriu uma janela de legalidade na sua casa. Seu filho Amnon violenta sexualmente a sua própria irmã. E eu digo, Davi não pode falar nada. Ele não pode falar nada, porque ele trouxe a legalidade da disfunção sexual para dentro da sua própria casa, com a sua prática consciente, voluntária e maliciosa de pecados. Uma família foi destruída, arrasada, por causa de um momento que ele falou assim, não, eu sou rei, eu tenho essa premissa, eu tenho essa autoridade, eu vou pegar aquela mulher para mim, não importa o que for. O pecado entrou na sua casa. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, você papai, você mamãe. Estamos falando aqui sobre batalha espiritual. Estamos falando sobre cobertura espiritual para a família. Cuidado com a legalidade dentro da sua casa. Muito cuidado com aquilo que você sabe que é errado, que você tem consciência que não agrega bem algum e que você permite deliberadamente dentro do seu lar. Muito cuidado, porque lá na frente isso vai cobrar um preço, e pode ser um preço alto para você. Um preço de você tentar repreender os seus filhos sobre algo, e ele fala para você assim, você não tem autoridade para falar sobre isso, porque foi você que ministrou isso na minha vida. Olha que coisa terrível. Nós queremos que os nossos filhos sejam apaixonados por Jesus, amém? Nós queremos que os nossos filhos sejam comprometidos com Deus, sim ou não? Muito cuidado com o exemplo que você tem dado na sua casa, porque eles vão aprender com você, não vão aprender com o pastor. Eles não vão aprender com o pastor, eles vão aprender com você. Você precisa ser apaixonado por Jesus. É você que precisa ser comprometido com a igreja. Eles nunca serão comprometidos com a igreja. A próxima geração só será uma geração perdida se você permitir isso. Se você der essa legalidade para o Satanás dentro da sua casa, porque você precisa ministrar na vida dos seus filhos o que é importante, o que é espiritual, qual é o papel que Deus tem para você dentro do seu lar, do seu casamento. É você que é responsável. Que na sua vida o inimigo não encontre espaço para trabalhar. 1 João 4,4 declara: vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmão, aquele que está com você é maior do que a adversidade do mundo. Amém? O Senhor está com você. O Senhor
quer abençoar a sua família. Qual é a vontade? Pastor, eu não sei. Qual é a vontade de Deus para a minha família? Ele quer abençoar a sua família. Se você acha que a sua família é abençoada, eu quero dizer para você, Ele quer abençoar muito mais ainda. Ele quer fazer muito mais. Mas eu e você precisamos ter bom senso, critério, para saber contra quem estamos lutando. E não podemos, de maneira alguma, dar brechas, janelas de oportunidade para Ele atuar na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e que na sua casa, que o inimigo, quando chegar na sua casa, se ele chegar lá, ele possa encontrar diante dele a mesma cobertura espiritual que encontrou na vida de Jó. Olha, eu tentei tocar, mas eu não consegui, porque existe uma cobertura espiritual, uma proteção que o Senhor colocou lá, de maneira que eu não posso tocar nele, na família dele e em nada que ele tem. Que nada que você tem o diabo possa tocar. Que a sua família seja protegida e blindada contra os ataques das trevas. Que o diabo não possa tocar na vida dos seus filhos. Que o inimigo não possa tocar no seu casamento, no seu matrimônio. Ele não pode tocar. No nome de Jesus. Você pode se colocar de pé.